Sou Marcelo Rocha e hoje, em parceria com meu produtor Micael, estamos apresentando o terceiro episódio do podcast Vendedor de Valor. E o meu convidado veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele é empresário, ele é palestrante e ele é consultor. E digo mais, ele tem o melhor conteúdo na internet sobre gestão de lojas do varejo. Ele é Hermelino Espíndola. Muito obrigado por estar em Goiânia e ter aceito o meu convite para estar aqui no nosso terceiro episódio do podcast. Eu que agradeço, Marcelo. E para mim é uma honra. Eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite, né? Porque, primeiro que falar de loja para mim não é trabalho, né? É um prazer, né? É tudo de bom. E segundo que essas iniciativas, elas são fantásticas, Marcelo. E eu, assim, conta comigo sempre que é uma iniciativa que eu apoio e estamos juntos. Que maravilha, Hermelino. Hermelino, eu sou seu fã, já te farei isso milhares de vezes. E eu quero dizer para você que você hoje é a nossa referência do mercado varejo, né, para levar essas informações inovadoras para os gestores de lojas e também para os consultores de venda, né? Então, antes de a gente entrar na pauta do nosso podcast, que é quais as características do profissional de venda bem-sucedido, eu quero levantar uma bola para você. Manda. Não adianta o lojista fazer só a meta, né, Hermelino? Para a equipe de vendas cumprir a meta, o gerente da loja, porque tem também o fator de gestão da loja, né, naquele pilar financeiro, vendas e estoque, né? Conta para nós um pouco mais sobre esse pilar, sobre a gestão, né, da loja do varejo, para a equipe ser bem-sucedida nas vendas. Maravilha, Marcelo. Exatamente isso. É o que eu falo. Às vezes, intuitivamente, e conversando, eu estou há mais de 30 anos aí na estrada, né? Uhum. E a gente ouve muito isso, o lojista dizendo, Hermelino, eu estou precisando treinar minha equipe, vamos fazer um treinamento aqui com os vendedores, etc. e tal. Como se todo o problema se resumisse em treinar os vendedores, né? Uhum. Mas são esses três pilares fundamentais que você citou, e eu trabalho muito fortemente com isso, porque eu digo assim, não adianta você querer alavancar seu faturamento ou treinar seus vendedores, ou seja, melhorar seus resultados de venda, se você não estiver atento a esses três pilares. Venda é um dos pilares, né? Mas a venda depende do seu mix de produtos. Se você não tiver com o seu estoque acertado, adequado, né, ao perfil do seu público, da sua loja, né, não adianta você querer vender se você não tem produto. Uhum. Né? Então, eu preciso acertar minhas compras, meu estoque. Né? E o financeiro. Então, sem vendas eu não consigo, eu não recebo, eu não tenho faturamento, sem faturamento eu não consigo comprar e sem compra eu não consigo vender. Então, você vê que isso é imbricado, é interligado. Uhum. Então, eu preciso fazer essa análise mais completa, entender que se o meu estoque está correto, então, primeiro, meu mix está adequado ao meu público, é a primeira pergunta que eu gosto de fazer. Então, a gente precisa analisar isso. Segundo, está precificado corretamente, né? E precificar corretamente não significa necessariamente você ter o preço mais barato do mercado, não é isso. Mas adequado ao seu público, à sua entrega. Não é? Se eu estou comprando na feira, né, eu tenho um tipo, na feira que eu digo, na feirinha, né? Uhum. Eu tenho um perfil de entrega, de público, de expectativa quando eu vou receber um produto. Sim. Se eu estou dentro de um shopping climatizado, de um determinado padrão, a gente sabe que ali tem valor agregado. Não é? O custo de uma loja dentro de um shopping, dentro de um determinado padrão, não é o mesmo de uma barraca, numa feira, etc. e tal. Então, há essa expectativa de entrega que eu quero dizer. Então, quando eu me refiro à precificação, não é só o valor em si do produto, mas do contexto da entrega. Não é? E o lojista precisa estar com isso adequado. Né? E quando eu me refiro a financeiro, porque sem um planejamento, uma gestão adequada de financeiro, o que acaba acontecendo? O lojista acaba forçando muito a venda à vista. Não é? E esse é um mantra que eu sempre, quem acompanha meu canal... Isso aí você explodiu minha mente. E é muito disruptivo. Você falou em off. Quando eu digo isso, assim, a maioria se assusta. Quando eu falo que a pior venda que você faz na loja é a venda à vista... Eu assustei. O lojista se assusta, né? Todo mundo se assusta. Os consultores, né? É contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo. Né? Mas quando você começa a analisar e verifica que quando você faz uma análise de ticket médio por plano de pagamento, né? O que é isso na prática? Eu pego todas as minhas vendas e separo, classifico essas vendas pelo perfil de liquidação. Tá. O que eu recebi à vista? Tem um dado
assim, só para enriquecer essa informação, e a gente tira isso do mercado, não é achismo, não tem nenhum achismo aqui. Aliás, eu gosto muito de quando me perguntam, o que você acha? Eu digo, não acho nada, vamos analisar os números, né? Então, a partir de um diagnóstico é que você chega a conclusões, né? Mas voltando, quando você analisa, por exemplo, ticket médio por plano de pagamento, então separa aqui. E aí tem um dado assim que é uma loucura. Você sabia que do dinheiro, da liquidação das vendas que são pagas efetivamente em moeda, em dinheiro, para as vendas que são pagas ou com Pix ou com cartão de débito, ou seja, um mecanismo eletrônico que o cliente não vê o dinheiro sair da carteira, os clientes tendem a gastar de 15% a 20% a mais. Uau. Só porque não vê o dinheiro sair da carteira. Então, é uma loucura isso quando você fala. E é à vista igual. Um Pix, você digitou um Pix ali, ele sai instantaneamente da conta. Ou um cartão de débito, você digitou a senha ou aproximou, também sai na hora, pagou à vista. Mas só porque o cliente não tem a sensação, a percepção, não é, de ver o dinheiro saindo da carteira, ele tende a gastar uns 20% a mais. Então, esse fator ele pesa muito. Só que você vê o lojista, às vezes, forçando, não, você não quer me pagar em dinheiro, então, por causa de 1%, de 0 ponto alguma coisa da taxa do cartão, ele traz para venda à vista, ele força para venda e derruba o ticket. E quem compra à vista, compra menos. Atrapalhando a empresa dele. Então, a culpa não é do vendedor, é de uma má gestão, é de não entender como é que isso funciona. E quando você leva para os planos parcelados, o ticket vai subindo. Então, uma loja, um exemplo prático, você pega uma loja lá, ela vende à vista e parcelado no cartão até 6 vezes, por exemplo. Aí você pega, tá, ok, vamos pegar só as vendas que eu fiz parcelado em 6 vezes e vamos apurar o ticket médio, soma o total e divide pela quantidade de vendas e vamos apurar o ticket dessa venda. Aí você pega lá, à vista, o ticket está R$80, R$100. Parcelado em 6 vezes, 450, 500. Uau. Aí eu pergunto para o lojista, você quer vender 100 ou você quer vender 600? Né? Não, eu quero vender 600. Claro. Então, por que você força a venda à vista? Né? Porque, intuitivamente, o que o lojista está preocupado? E não deixa de ter razão a preocupação. O mecanismo é que não está adequado. Porque ele precisa fazer caixa, é o que eles dizem. Mas, Melino, eu preciso pagar a folha, eu preciso pagar aluguel, eu preciso repor essa mercadoria. Então, eu preciso de dinheiro. Não é? Só que quando você foca na venda à vista, que você foca no dinheiro, o que você está fazendo? Primeira coisa, você está derrubando o ticket. E aí você tem que fazer muito mais vendas para faturar o equivalente quando você trabalha. A pressão aumenta. A pressão aumenta, porque você precisa cavar mais. Sim. Né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, esse cliente que compra à vista quer preço. Certo. O cliente, quando vai pagar à vista, a primeira coisa que ele faz é, não, quanto é que você vai fazer para mim? Vou pagar à vista. Ele quer desconto. O que significa? Ele vai diminuir sua margem, ele reduz sua margem de lucro. Não é? Terceiro, o cliente que paga à vista, como está focado em preço, ele não é fiel. Porque se o seu concorrente vier mais barato, ele vai comprar lá. Porque ele está desprezando todos os outros atributos que você trabalha. Como eu fiz a referência. Às vezes você está dentro de um shopping, você investiu em visual merchandising, instalações, capacitou o seu time, não é? Enfim, sistema e etc, etc. Não é? Isso tem preço, isso tem um valor, isso agrega valor, não é só o produto, mas é a confiança que você tem, os serviços que você agrega, o seu time capacitado. Não é? Isso tudo vai fazer diferença na hora. Mas quando você foca na venda à vista e traz para uma disputa de preço, isso tudo fica na lata do lixo, é desprezado. Né? E o cliente, você traz ele para focalizar preço. Sim. E aí ele vai comparar, às vezes, por causa de R$5, ele vai ter mais desconto. Você entendeu? E não fideliza ele para a loja. Não fideliza e você está derrubando as suas margens. Então, quando você começa a analisar esse tipo de critérios, não adianta você treinar vendedor se você está com a sua estratégia errada. Né? Então, a sua cobertura de estoque está errada. Você que é representante, que é da área da indústria, que é fornecedor, né? Também isso parece é um dado que é meio importante também, né, Hermelino? Exato, eu vejo, às vezes, os representantes carregando muito, forçando muito. Não o representante, mas como política da própria indústria, da marca, às vezes, né? Carregando, fazendo pegar a coleção inteira, pegando, né, o mix completo e tal. E você vê que o lojista até para economizar, talvez, a visita novamente na loja, né? Descarregar em cima. Entupir o cliente de produto, cliente, né? Sobrecarregando o cliente do que ele tem capacidade de girar. Né? E aí o que acaba acontecendo é, como eu falo, o cliente, o usuário final, o consumidor, ele chega na loja,
Ele está antenado, ele tem informação. A internet hoje acabou com esse negócio do cliente não saber. O cliente sabe. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ele sabe, ele está antenado, ele entra no Instagram, ele sabe o que está rolando, o que está acontecendo. Né? O pessoal está publicando, está mostrando, tem as influencers, tem as lojas fazendo os desfiles, apresentando os produtos e tal. O cliente sabe o que está rolando, o que está na moda, o que é coleção nova, os preços, etc. e tal. Essa cliente chega na loja, ela dá uma olhada e fala, não, isso aqui é coleção antiga, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já tenho. O que você tem de novidade? Não tem como enganar ninguém. O lojista está com estoque alto, né? Por quê? Porque ele recebeu um pedido acima da capacidade de giro dele. Legal. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Ele acaba tendo que sacrificar margem, queimar produto, que ele vai ter que fazer promoção para desovar, para fazer caixa, você entendeu? Ou eles acabam fazendo as maluquices, e aí queima a marca. Porque para vender promoção não precisa ser bom. Não Precisa ser bom vendedor para dar produto. Não. Tem que ter mão de obra qualificada. Não. É preço que está vendendo. Uma loja sofisticada, legal, bacana, não é? Se é para dar produto. Percebe o que eu estou dizendo, né? Então, quando você começa a olhar, e às vezes é por quê? Porque a compra está inadequada, ela está acima da capacidade de giro. E o que dá lucro para todo mundo é giro. Isso que eu ia te perguntar agora. Giro é o resumo da mercadoria que entra, que é conta a pagar, e quando ela sai, é que fecha o ciclo de giro, né? Exato. Ela deixa o resultado. Exatamente. É como eu falo, mercadoria quando entra na loja é BO, é problema. É uma conta para pagar. Ela vai vencer. Eu tenho que estocar isso aí, eu tenho que ter espaço, eu estou pagando aluguel para guardar. Isso. Né? Ainda que o prédio seja meu, é um capital que eu preciso ser remunerado. A loja sempre paga aluguel. Isso. Né? Ou para o empresário ou para um terceiro, mas ela sempre está pagando aluguel. Então ela está locando um espaço, né, para guardar aquela mercadoria, e é um dinheiro que não está rentabilizando, se ele está parado, se ele não está girando. Não é? Ao passo que a mercadoria, quando ela entra, ela tem essa característica, quando ela sai, ela deixa o resultado. Então, o que eu tenho que fomentar? Aumentar esse movimento de entrada e saída. Esse é o giro. Então, e o giro, ele é uma proporção da minha venda. Exemplo, eu tenho uma loja aqui que fatura 100 mil por mês. Então, qual é a minha cobertura ideal? O que seria a cobertura? Quanto que eu tenho que ter de estoque na proporção do que eu vendo? A minha cobertura ideal é 3:1? É 4:1? É 2:1? Depende muito do perfil do produto que eu trabalho. E a maioria dos lojistas que eu vejo no mercado, não tem esse controle. Não faz esse raciocínio. Né? Não faz, né? Ou se faz não faz adequadamente. Exato. Você entendeu? Porque ou não rotineiramente, né? Não rotineiramente, não sistematicamente no sentido de planejar sua verba de compra. É como eu falo, o exemplo que eu dou, assim, bem grosseiro, mas eu acho que ele retrata, é tipo assim, eu vou fazer o almoço amanhã, então eu vou na feira comprar os ingredientes, vou no mercado comprar os ingredientes. Aí eu saio comprando, isso aqui tá bacana, isso aqui tá bonito e tal, e eu saio pegando. Então, com certeza, eu vou gastar 3, 4 vezes mais do que se eu fizer uma listinha e programar. O que eu vou cozinhar? O que eu vou fazer? Então, qual que é meu orçamento? Não, eu tenho R$100 aqui. Meu amigo, o almoço vai sair com esses R$100, porque é o que cabe aqui dentro. Sim. Aí eu vou escolher, vou ser mais seletivo, então eu vou pegar o primordial. Tem que ir focado nos R$100, vou comprar com esse dinheiro. Eu cheguei à conclusão de que esse é meu orçamento, né? E eu estabeleci esses parâmetros. E na loja não é diferente. Se o lojista saiu, olha uma coleção, fala, não, isso aqui tá bonito, isso aqui vai vender bem. Não, manda uma grade isso aqui para mim. O que ele vai acontecer? Ele vai comprar mais do que vende. Então, ele precisa, e quando você compra mais do que vende, você vai formar estoque. Você vai inchar seu estoque. Exato. Estoque alto, ele demora para girar, para rodar. Ele envelhece. Ele envelhece. Eu gosto que é uma expressão que você fala muito. Exatamente. Seus vídeos. E aí queima o produto. Porque o cliente chega na loja, ele dá uma olhada, ele vê que é coleção antiga e o lojista está sem dinheiro porque ele trocou resultado por estoque. Né? Ele faturou durante o mês, a hora que ele puxa um DRE, um Repete essa frase aí, trocou o resultado por estoque. E esse estoque envelhece. E o dinheiro desaparece. E ele fica desesperado. Aí o que ele faz? Ele começa a fazer loucura, promoção. Aí ele começa a queimar a sua marca. Exato. Queima a loja também. Queima a loja, porque ele mal acostuma o vendedor, ele mal acostuma o cliente. O cliente está acostumado com promoção. Aí quando ele chega na loja que não está na promoção, ele fica bravo. Não compra. Entendeu? Por quê? Você treinou ele, você acostumou esse cliente a com promoção. Por quê? Porque você está comprando errado. Olha só. E para a marca, para o fornecedor, isso não é legal. Porque é como eu costumo dizer, assim, eu quero eu prefiro, se eu fosse fornecedor, eu queria que os meus clientes
não fossem quebrados ou Aham. com dificuldades, fossem clientes fortes, com Sim. propensão a expandir a rede, abrir mais loja, né? Não ter preocupação da sua capacidade de liquidação dos compromissos, porque está faturando bem, está com boas margens de lucro. Então, é do interesse do fornecedor que a distribuição lá na ponta seja forte, que esteja ganhando bem, não é? Para que consiga realmente ter a capacidade de cada vez mais expandir os negócios, fidelizar os seus clientes, remunerar bem. A gente sabe que quem converte o planejamento em realidade é o time. E não é com um time ruim que você ganha campeonato. Então, e para ter gente boa, você precisa remunerar bem, precisa capacitar, precisa dar as condições, precisa criar perspectivas de crescimento. Não é? Então isso que você está passando, ô, Hermelino, para nós, agora eu falo com o palestrante, Hermelino. Não adianta, então, o palestrante, o treinador, ir na loja, fala sobre conteúdo de produto, se a gestão da loja está inadequada, né? Com certeza. Inadequada. Você fica É capenga. um trabalho perdido, né? Talvez até, eu acho que perdido talvez seja forte, mas ele fica capenga, ele fica manco, sabe? Falta uma perna, sabe? Então, ok. O sucesso ou insucesso, então, Se um você ciclo, treinar, né? vamos lá, eu tenho um time. conjunto. É um conjunto. Para você ter um sucesso de alta performance, Gestão de loja, aí você bem tem que juntar feita. as pontas. certo? Você tem, são 5 pilares, na verdade, que eu gosto de trabalhar. Você tem 3 essenciais, que são esses que a gente está trabalhando: venda, estoque e financeiro. Né? Esses 3 são fundamentais. E 2 de apoio. Gestão de pessoas, não é? que se você não tiver pessoas engajadas, comprometidas, né? Você não tem quem traduz isso aqui. E o quinto é estratégia. Né? Então, se você não tiver um modelo de gestão, né? Você também vai capengar. Então, esses 3 são basilares, fundamentais: estoque, vendas e financeiro. Pessoas e processos. Né? Então, aí você fecha. Se você não tiver com seus processos bem modelados, então, que é sistema, né? Seus controles, para você ter os indicadores, para você ter os monitoramentos e tal, e os processos. Hora que entra, como é que eu controlo, né? Enfim, então, eu preciso de processos muito bem desenhados. Né? Pessoas que traduzem em realidade aquilo que eu planejo. Né? Então, eu preciso de um bom projeto, de uma estratégia, né? Mas quem vai traduzir isso em prática, em realidade, quem vai entregar é o time. E eu digo, falando sobre time, Hermelino, que a repetição gera a perfeição. Com certeza. Não tem segredo, né, Hermelino? Com certeza. Não é chegou, fez uma vez, falou uma vez Não. e esquece. Não. Esquece a equipe, esquece a gerência da loja. E vamos ver no final do mês o que vendeu. Exatamente. Eu comparo muito com um jogador de futebol. Né? Eu gosto dessa comparação, ainda mais agora que nós estamos em Copa do Mundo e tal. Né? Eu digo, você olha os maiores craques do mundo, vê quanto que esses caras ganham por mês. Olha o salário dos caras. Né? Os caras ganham milhões de dólares. Já são aquela coisa. consagrados, né? Ninguém duvida da capacidade dos capacidade, caras. da já estão lá. genialidade. Os caras já ganharam o melhor do mundo, etc, etc. Né? Enfim, ou seja, não se questiona a capacidade deles. O cara joga domingo, o que ele faz segunda-feira? Ele está treinando. Não é demérito. E treinar é exercitar o que você já sabe. Legal. Então, é importante entender. Eu adoro essa frase que você fala. Né? Fala de novo, por favor. Treinar é exercitar o que você já sabe. Não é? Isso é treinar. Então, quando você olha para os grandes craques, Messi, Cristiano Ronaldo, sei lá, vamos, né, Lewandowski, Mbappé e por aí afora, né? E os nossos. Então, quando você olha, o que esse cara está treinando? Ele está treinando os fundamentos básicos. Toque de bola, bater feito. falta, você entende, bater pênalti. Né? Então, porque ele sabe que a excelência, né, é o famoso chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Então, conhecimento não significa a capacidade de executar isso com maestria, com excelência. Não, eu Só conheci. sabe. É igual fazer malabarismo, como eu costumo fazer nas minhas palestras. Né? Eu ensino a fazer malabarismo. Então, eu explico a técnica. Você segura assim e tal, joga para cima, na hora que estiver caindo, entendeu? Entendi. É fácil. Não é difícil. Mas né? não é simples. Exatamente. Então, você explica, a pessoa entendeu? Entendi, tá tranquilo. Então faz. E tem uma distância gigantesca entre entender e conseguir fazer. Né? Para eu conseguir fazer, primeiro eu preciso entender. Claro. Agora eu vou treinar. É tempo. Exatamente. Repetição. Aí você vai aprender a traduzir esse conhecimento em habilidade. E quanto mais você exercita isso, mais habilidade você vai desenvolver, vai aprimorar. Né?
E, por último, é a atitude. Agora, não adianta você ter conhecimento, Não. exercitar para transformar em habilidade, se você é derrotista, você não acredita em si mesmo, Não tem você acha, execução, você entendeu? Acha que a coisa não vai dar certo. tem Que, preguiça de fazer. então, é esse conjunto. Por isso que o chá, ele é clássico, mas ele é fundamental. É conhecimento. Sem conhecimento não adianta. Boa vontade não paga a conta. Aham. Não adianta você ter boa vontade e não saber fazer. Você vai gastar energia, corre o risco de fazer bobagem, corre o risco até de se machucar. Porque a intenção é boa, mas a prática, né, Ela falta, não vai chegar num falta final legal. conhecimento. Só o conhecimento resolve? Não, você Também precisa não. desenvolver, treinar, exercitar para desenvolver e aprimorar sua habilidade. E atitude proativa, ética, acreditar nas pessoas, não fazer aquilo que não gostaria que fizessem para você, não faça para os outros, e assim por diante. Quer dizer, a partir de um comportamento adequado, foco, determinação e conhecimento, aí você vai, com certeza, desenvolver as suas habilidades. Então, trazendo para a nossa área, como o questionamento que você me fez, ok, fica capenga se eu treinar vendas, por exemplo, se um lojista me chamar para treinar vendas, fica, porque vai faltar um monte de outras coisas, mas já promove uma melhoria, com certeza. É melhor do que não Melhor que treinar. nada. Uhum. Você entendeu? Aí se eu chamar aqui, não, Marcelo, vem dar um treinamento, você que está na área, você é um cara, né, que está investindo nisso, conhece, tem uma experiência, uma história de sucesso, né, sabe vender, tá aí no mercado, conhece essa realidade de estrada, de dia a dia, de loja, etc. e tal. Beleza. Né? Vai melhorar? Com certeza já algum ganho traz. É alguma coisa Já. semeando na Por exemplo, equipe. eu vi que você treina produto com os seus clientes e tal, eu acho isso fundamental. Por quê? Porque quando a gente fala de vendedor, e aí trazendo um pouco para o nosso tema, você tem 3 áreas que são fundamentais para o vendedor. A área Isso que eu ia de te perguntar conhecimento. agora. Ah. Né? O que um vendedor precisa conhecer para ser bem sucedido, que é a nossa proposta. Né? Basicamente, são 3 áreas de conhecimento. Né? Precisa conhecer técnicas de vendas, o processo da venda, como que eu abordo, considerando o cliente na loja. Né? Então, vamos lá. Onde é que esse processo se inicia? Na abordagem. Então, 5 primeiros segundos são fundamentais, né? Para estabelecer o rapport, confiança, né? Exatamente. E abordagem é aquela história. Eu brinco muito com os vendedores, Eu digo assim: você está sacando alguém, tá, você está na balada, está num barzinho ali, tal. Você não vai chegar beijando. Você vai tomar um tapa. Vai chegar e falar: falar, peraí. estou interessado em você. Não é Não, assim. vai tomar um fora. Vai tomar uma dura, né? Ou seja, você avançou um certo sinal sem ter conquistado o direito ainda. Né? Então, na venda não é muito diferente, é uma conquista. Isso. Então, a abordagem é um momento de conquista, de confiança. De entender o cenário. De entender o cenário. Eu vou abordar um cliente, tanto que no meu curso, na minha plataforma, eu tenho um curso que chama Como Ter Sucesso em Vendas, a Missão. E é bem provocativo esse a missão. Por quê? A venda é separada em fases. E cada fase da venda, você tem um objetivo, uma missão. Tanto que eu digo assim, na abertura da venda, o objetivo do vendedor é conquistar a confiança do cliente. Por quê? Eu falo, antes de vender, você tem que conquistar o direito de vender. Por quê? Quando o papo é ruim, as pessoas falam o quê? Isso é papo de vendedor. Exatamente. O que é papo de vendedor? É papo ruim, é papo Infelizmente, a gente... Isso, no senso comum, o vendedor quer tomar meu dinheiro, tá feio, mas fala que tá lindo só para vender o que eu não quero, o que eu não preciso. Eu não preciso, tá preocupado só em bater sua meta. Então, quando você, né, no senso comum, né, tanto que é comum um cliente que entra na loja, um vendedor vai abordar, ele fala assim, só estou olhando. Já dá uma cortada, já blinda. Né? Então, por quê? Por que isso acontece? Porque os clientes não confiam em vendedores. Exato. Né? Existe essa pecha. Então, antes de tentar vender, eu preciso romper essa barreira para que a hora que eu falar para o meu cliente, olha, leva que isso aqui está legal, ele achar que eu não estou querendo só empurrar nele, só tomar o dinheiro dele, só preocupado em bater minha meta, mas que realmente eu encontrei uma solução para o problema que ele veio resolver. Vai atender a necessidade dele. Como eu digo, o cliente que entra na loja, ele tem um problema para resolver. Né? E vou te falar um negócio, Marcelo, a gente como cliente, quando você sai de casa para resolver um problema e não consegue, é horrível. É frustrante. É frustrante, é terrível. Terrível. Sabe? Quantas vezes a gente sai de casa porque você tem um equipamento para o escritório para comprar, mesmo um sapato para comprar, e você entra numa loja e você é mal atendido, é com negligência, ou então ficam mostrando coisa que não tem nada a ver com você. Como aconteceu comigo, eu fui numa loja comprar camisa, e aí a vendedora da boa vontade, ela falava assim, você não quer um café? Eu disse, não, obrigado. Né? O ar-condicionado tá bom? Não tá legal.
Você quer sentar? Eu disse, minha filha, eu quero camisa. Isso. Eu quero camisa. Por favor. Pelo amor de Deus, eu quero Mostra a camisa. camisa. Você entendeu? E ela querendo, assim, então, o que é a experiência de cliente? O que é bom atendimento? Não é isso. Uhum. Você entendeu? Se eu sair para comprar camisa e encontrar uma vendedora que vai ver o estilo que eu gosto, Isso. sabe? Que vai combinar comigo, como eu uso. Eu sou um cara que eu viajo demais. Então, se amassa muito, amarrota muito. Pô, cara, para mim é complicado. Por quê? Porque eu vivo em hotel, mala, dobrando. Então tem que estar mais ou menos no meu estilo. Eu tenho um perfil de uso, por exemplo. Essa aqui é a última coleção que eu acabei de receber. Cara, pois é, mas eu sou um cara mais conservador, assim, mas, sabe? Essa coleção aí não vai me atender. Não me atende. Pode ser da coleção anterior, mas tem que ser mais clássica, mais lisa, mais, sabe? É o meu perfil, é o meu estilo. E esse tempo perdido aí, depois ele não volta para O que acaba efetivar uma acontecendo? venda, Eu né? vou embora. Melino. Por quê? Porque faltou o processo da venda. Uhum. Então, eu digo assim, como que você conquista a confiança do cliente? O primeiro processo é inicie um processo de sondagem. Certo. Investiga. Escutativa. Escutativa. O que você quer? Como você gosta? Porque eu vou demonstrar para esse meu cliente, eu como vendedor dentro da loja, que eu estou aqui para te atender. Eu sou pago para resolver o seu problema. Sim. Que eu vou ganhar para isso. Então, eu costumo dizer sempre o seguinte, o que os clientes querem, eles dizem. Por que eles querem? Não. Então, o que o cliente valoriza no produto? É qualidade? É prestígio? É status? É conforto? Eu não sei o que está na cabeça desse meu cliente. Que ele chega e fala assim, eu quero ver sapato, eu quero ver sapatênis, eu quero ver um tênis. Não é? Agora, o que ele valoriza, eu não sei. Exato. Você entendeu? Então, aí, se eu me mostrar para esse cliente, né, como que ele gosta, ele já tem uma ideia e tal, e vou interagir com esse, o que eu estou passando, qual é a mensagem que eu estou passando para esse cliente, que eu vou me empenhar para encontrar a melhor solução para aquilo que ele veio na loja buscar. Certo. Você entendeu? Então, e isso é tudo de bom. Quando você entra numa loja, encontra alguém que se interessa pelo seu problema do jeito que você quer. E, às vezes, veja bem, eu costumo dizer o seguinte, eu não consigo entender de plano de saúde, eu não consigo entender de sapato, eu não consigo entender de carro, eu não consigo... É muita coisa, de celular e eletrônicos, etc. E tal. Então, quando eu entro numa loja para um determinado perfil, que eu encontro um vendedor que vai me orientar, porque eu não sei tudo que ele tem as opções. Vai ser um Eu vou no consultor de venda. Exato, isso é o consultor de vendas. É aquele que vai entender o meu problema, o meu estilo, aquilo que eu estou precisando, as minhas necessidades e desejos. E é importante entender essa diferença. É como eu falo, eu preciso me alimentar. Agora, não precisa ser de pizza. Você entendeu? Então, são coisas diferentes. Às vezes eu quero pizza, mas, na verdade, isso é um desejo. A minha necessidade é a alimentação. Percebe o que eu estou dizendo? Sim. Né? Então, o vendedor precisa entender exatamente o que é necessidade e desejo. E, de repente, eu tenho alternativas muito mais interessantes que eu posso apresentar para o meu cliente. Tá no estoque, tá na loja. Exatamente. Deixa eu te apresentar aqui, pelo que você está me Sem falando. compromisso. Sem compromisso. Eu não quero que você compre, não. É só para você conhecer. Tira a pressão de venda. Isso. E traz o Alivia. cliente e mostra. Quando você tira a pressão da venda, o cliente aceita olhar. Você entendeu? E aí você vai e apresenta para o cliente de repente ele vai falar, nossa, eu não conhecia. Não pensei nisso. Não pensei nisso, não sabia que tinha. Tinha essa sabe? possibilidade. Essa possibilidade. Aí prova, experimenta, nossa, adoro, vou ficar Vou aqui levar, na loja, gostei. só vou comprar com você. Vou ouvir sua indicação. Você entendeu? Por quê? Porque conhecimento de produto e conhecimento do processo da venda. Então, é conquistar a confiança do cliente, saber abrir a venda, fazer um bom processo de sondagem, identificar não o que o cliente quer, mas é por que ele quer. Me empenhar aqui dentro da loja para encontrar as melhores alternativas, as melhores soluções que eu vou propor para esse cliente. Né? Esse conjunto é que a gente chama de experiência de cliente. Isso é tudo de bom. E mais do que nunca, encontrar um plano de pagamento adequado que caiba no meu bolso, que eu vou levar tudo que eu gostei. E não falar o preço final de PDV, né? Não necessariamente, mas apresentar a solução como alternativa. Por exemplo, eu vi aqui 3, 4 itens que eu gostei, não, mas vai ficar muito caro, isso aqui vai ficar muito pesado e tal. Não, peraí, se eu sou um bom vendedor, o que eu vou fazer? Não, peraí. Se você fosse levar tudo, vamos ver quanto é que daria? Somo tudo e divido pelo maior plano de pagamento que eu tenho e digo o valor da parcela. Sim. Se eu parcelo em 10 vezes aqui, somo tudo, olha, aqui vai dar 10 parcelas de 65. Pronto. Soa muito melhor. Não é R$650. Você entendeu? O cliente, ele vê que não é tão assim, dá para levar. O cérebro do raciocínio vai ficar calmo, né? Entendeu? Não vai ficar brigando com o emocional. Exatamente. O racional com o emocional. Ele entende, ele olhou tudo aquilo que ele gostou e ele vê que é possível. Só o jeito da comunicação. O jeito que eu coloco. Você entendeu? E digo mais, esse cliente, quando ele chega no caixa, que ele vai pagar,
ele muda a chavinha. Uhum. Sabe? Aí eu canso de ver isso dentro da loja. Porque na hora que vai pagar, eu não vou passar o ano todo pagando esse cartão. Quanto é que fica em 4? Quanto é que fica em 5? Você entendeu? E ele baixa. Porque só que o ticket já está lá em o cima. emocional já encobriu o racional. Exatamente. Já dominou ele. Já dominou. Mas ele já decidiu. Então o PA já Tá subiu, satisfeito. o ticket já está lá em cima. Não é? Você consegue alavancar e ainda assim que o ticket subiu, que o plano de pagamento que o cliente decida na hora seja menor. Vai ter aquele que fala, não, passa em X vezes e tal. Ok. Né? É um outro papo aí que é fazer fluxo de caixa, como é que você antecipa, etc, para dar equilíbrio. Né? Mas com certeza você alavanca faturamento dessa maneira. Né? Maravilha. Então, e a ferramenta que você coloca na mão da equipe, na mão do time. Né? Então, entender de técnica, as ferramentas e colocar em prática, né, Hermelino? Exatamente. E esse trabalho que você faz, por exemplo, que eu acho magnífico, de conhecimento, como eu falo, são 3 áreas. O primeiro aspecto que o vendedor precisa é técnicas de vendas. Sem técnicas de vendas, ele não consegue desenvolver todo esse trabalho de abordar, fazer uma sondagem adequada, etc. Mas tem a segunda área, que é conhecimento de produto. Se ele não conhecer produto, pode dominar, ser um exímio conhecedor de técnicas de vendas. Na hora de demonstrar o produto, como é que ele vai evidenciar as qualidades, os benefícios, se ele não conhece o produto? Então, ele precisa conhecer o produto. E aí é fundamental esse trabalho que você desenvolve. Que é a segunda perna, a segunda área de conhecimento, que é estratégico. Aqui cabe um parênteses que eu acho interessante a gente fazer um alerta. Às vezes você chega numa loja, tem lá 10 mil SKU. Semana passada mesmo eu dei uma palestra para uma empresa, e eles têm, coincidentemente, 10 mil SKU dentro da loja. E aí o gestor me pergunta exatamente isso. Menino, eu tenho 10 mil SKU, como que eu torno meu vendedor? Né? Como é que eu faço? E aí eu sempre digo para eles o seguinte, quando você tira um relatório de curva ABC, né, a gente sabe que 20% das categorias representam 80% do faturamento. Toda loja é assim. Então eu digo assim, ok, você tem 10 mil SKU, mas quantas categorias vão representar? Então você chega numa loja, você vê sapato masculino, tênis, sandália, sabe? 4, 5 categorias, 50% do faturamento está aqui. Cara, eu não vou conseguir treinar tudo isso, mas pelo menos foca nisso aqui, nos principais. Você entendeu? Então, esse aqui, vamos reunir, vamos fazer o treinamento, elege um colega para fazer uma apresentação para o outro, conversa com o representante, pede material, entra no site, lê etiqueta, vê como a gente estava falando, solado. Né? Você tem uma série de materiais tecnológicos hoje e cada um propõe um tipo de solução, tipo de benefício. Né? Então, e isso é ouro na mão de um vendedor que sabe pegar o produto, chamar o cliente, né? E apresentar o detalhe. Falar, olha, tá vendo? Aqui o solado é EVA, tá vendo essa leveza que você sentiu? Isso aqui é porque... E aí ele dá uma aula. Essa famosa proposta de valor, proposta de valor, onde ele vai apresentar para o cliente, e isso cria autoridade. Sabe? Então, o vendedor, a vendedora, quando está com o produto na mão, que apresenta tecnicamente, pega uma característica do produto, é outra história. E desenvolve, evolui. Com simpatia, com empatia. De maneira agradável, alinhado com aquilo que eu descobri que você gosta, você cliente. Então, o que o cliente está procurando? Qualidade, durabilidade, conforto, prestígio, você entende? Exclusividade. Então, a hora que você apresenta um design que é exclusivo da marca, ou que isso aqui é um design italiano, que confere essa exclusividade toda nesse produto que você percebeu e tal. Então, que você vai... Agora, isso só é possível se você juntar com essa segunda perna. Então, a primeira é técnicas de vendas, para você desempenhar esse processo. O segundo é o conhecimento de produto. Que, sem conhecer produto, eu não tenho como evoluir. Né? E eu vou mais longe ainda. Existe no meu curso eu até trabalho isso, eu chamo de encadeamento de benefícios. Que é, geralmente você fala, não, você tem que pegar o benefício, a característica, que é aquilo que o produto tem, né? E a maioria dos vendedores lista características. Isso aqui é isso, assim. Aí vai pro preço. Aí já grita o preço. Fala o que o produto tem. Mas o que vende não é o que o produto tem. É aquilo que o produto tem, faz pelo cliente. Exatamente. Né? Apresenta de benefício, entrega de vantagem. Não fala o preço antes de falar os benefícios do produto. De preferência, sim. Né? Mas, às vezes, deixa eu contar uma coisa que acontece aqui. Às vezes o vendedor está atendendo um cliente, atendi um cliente e tal, aqui, estou apresentando um produto aqui na loja, aí o cliente vira assim e fala, e esse aqui? E às vezes é o mais caro que tem na loja. Se o vendedor não der o preço, qual é a mensagem que ele vai passar? Que é caro. Exato. Esse aí, isso já aconteceu comigo, como cliente. Eu cheguei numa loja, eu sempre conto isso, não sei se você já viu algum dos meus vídeos. Mas isso aconteceu comigo, de fato. Eu cheguei numa loja e tinha um expositor de óculos, né?
E não sei se você sabe, mas óculos, a gente, assim, é dos mais caros, então em cima ficam os mais caros e os mais baratos vão descendo, né? Ficam lá para baixo. Então, quando você olha, aqui você olha os mais caros. E eu eu conheci a marca, inclusive um amigo do representante. Então, e eu olhei a marca, e eu perguntei, vendeu um vendedor, e eu falei, quanto que é esse óculos aqui? Eu olhei, procurei, não vi a etiqueta, não achei o preço, né? E aí ele falou assim, R$100. Eu disse, quanto? Ele falou, não, esse aí é importado. Tô te avisando. Ele não, entendeu? Eu tô te preparando. Ó, a gente parcela, né? Aí eu virei para ele e falei assim, meu É amigo, importado, mas a gente parcela. eu falei para ele, eu sei que esse óculos tem um valor mais alto, assim, mas pelo amor de Deus, me fala Pode o preço, falar, sabe? Que eu não vou sair. pode falar Eu o tenho essa preço. cara de pobre, assim, mas eu conheço a marca, né? Aí, não, ele ficou se justificando. Você entendeu por quê? Porque ele na expectativa de, puta, eu não agreguei valor ainda a esse produto, eu vou dar o preço, esse cara vai me xingar. Exato. Né? Então, nessas situações, Foi quando solicitado, o cliente perguntou, preço. dá o preço com Fala o preço. naturalidade. Se alguém achar caro, e esse alguém tem que ser o cliente, sim. você entendeu? Aí você vai, tem um detalhe, eu não te falei ainda, deixa eu te apresentar. E aí você vai demonstrar o benefício produto. dele. Por quê? Porque esse produto é diferenciado. Você entendeu? Então, característica, benefício. E aí o encadeamento de benefício é o benefício do benefício. Certo. Né? É isso que encanta, né? Encanta. Então você pega qualquer produto, eu vou pegar essa caneca aqui. Então eu digo, do design dela. Você está vendo esse design aqui? Proporciona muito mais conforto para você, mais segurança. Você vai usar ela com, né? E tal. E aí, eu vou. Então, característica, o desenho dela. Benefício é o que ela está me proporcionando, mais conforto, mais segurança. E aí eu vou no benefício do benefício. Cara, se eu uso uma caneca que me dá mais conforto, mais segurança, eu vou me sentir muito melhor, muito mais à vontade, muito mais prazeroso em tomar, né, a bebida que eu estou me propondo. Percebe? Então, por que é mais prazeroso eu tomar? Porque ela me dá mais conforto e segurança. Por que ela me dá mais conforto e segurança? Porque ela tem um design que foi planejado para me propor isso. Você percebeu? Valoriza É um encadeamento. essas características. É técnica. Se o vendedor que tem a técnica, sabe o que é, né? A característica, que é aquilo que o produto tem, e benefício é aquilo que é uma vantagem que a característica propõe, e se eu sei encadear benefícios, você entendeu? Você venda matadora. Você explode. Você pega uma característica que o produto tem, e você mostra que o cliente vai ser mais feliz por causa daquela característica que o produto tem. Eu diria que essa é uma das primeiras características do vendedor bem-sucedido. E o olho brilha do cliente. Exatamente isso. O que é vender por definição? Uma das definições que eu gosto de vender é vender e deixar o cliente com vontade de comprar. Isso. Né? Vender e deixar o cliente com vontade Muito de comprar. interessante. Como? Destacando aspectos no produto que o cliente vai olhar de maneira diferente. Uma coisa é mostrar, outra coisa é demonstrar. Certo. Demonstrar é isso, entendi o que você quer, o que você valoriza no produto, encontrei o produto adequado e na demonstração vou pegar uma característica e explodir os benefícios. Aí o preço fica em alinhados. segundo plano. Aí, esquece, preço e valor são inversamente proporcionais. Aquilo que eu não dou valor, vou te dar um exemplo prático. Eu estava atendendo em consultoria uma rede de lojas e estava sobrando lá umas blusinhas, etc. e tal, enfim. E aí o lojista resolveu fazer promoção. Não, irmão, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vou montar uma arara aqui, quem comprar a partir de R$100 pode escolher uma blusinha ali naquela arara. Né? Beleza. Aí foi montado isso na loja e tal, enfim. Aí, eu vi, estava na loja, a cliente comprou, a vendedora falou assim, a senhora ganhou um bônus, a senhora pode escolher uma peça daquela arara ali, compras acima de R$100, né? A cliente foi lá, olhou assim, aí ela olhou um, olhou outro, não, obrigado, não quero não. Por quê? Porque era um produto antigo, Ela não valoriza estava fora isso. de moda, de graça era caro, ela não quis. Percebe? É do interesse dela, não vai comprar. Quando ela não percebe valor, zero é caro. Não quer nem de brinde. Nem de brinde. Nem de Ela, brinde. nem de brinde ela quis. Dá para outro. Não. Eu não quero. Percebe o que eu estou dizendo? Sim. Então, não é o preço e valor são percepções. Né? Individuais. E o vendedor não tem que julgar o que é caro ou barato, né, Emelino? Exatamente. Não existe caro ou barato. Se você trabalha isso, agora, inclusive um dos vídeos mais vistos no meu canal é o Tá Caro. Canal falando de loja. Isso, no YouTube. Né? Eu tenho... Tá com mais de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil visualizações. Só vamos lá conferir, hein? Vamos assistir. Obrigado. E é exatamente o Tá Caro, né? Porque uma das principais objeções... E lá eu trabalho exatamente isso.
Objeção a preço, você tem percepção de valor, que é isso que a gente está falando agora, que é o vendedor não demonstrou adequadamente o produto, mostrou às vezes só e deu preço, e aí o cliente não percebe o valor. Eu brinco com ele, às vezes o cliente olha, nossa, é feito de ouro, né? Por quê? Porque ele não está enxergando. Não. Por que você está pedindo tudo isso por esse produto? Ele não Ele entendeu. entendeu ainda o valor que o produto tem. Né? Preço e valor são inversamente. Se eu agrego muito valor, se eu dou muito valor para um determinado produto, qualquer preço é barato. Sim. Porque eu valorizo demais. Eu dou o exemplo. É isso que eu quero. É isso uma joia de família. Ué, Esse aqui estimável. é da minha mãe e tem um carinho e ela não tenho mais ela presente aqui, mas ficou essa joia. Nossa, então não é o quanto vale em gramatura do ouro, ou, enfim. Não, é um valor sentimental que, se você me oferecer Envolve emoção. 10 vezes mais, eu não envolve quero. sentimento. Você entendeu? Não vou me desfazer jamais, porque o valor é muito alto. Percebe, né? Sim. Então, essa questão de valor e preço é isso. E aquilo que eu não dou valor, como esse exemplo da blusinha, que eu vi acontecer, de graça era caro. Né? Hermelino, e muitas vezes o vendedor, a vendedora, ali naquela ansiedade de bater meta, né, de cumprir um bom resultado de venda no dia, ou no mês, ou na semana, ele deixa de perceber essa situação que o cliente, na demonstração, já saiu da demonstração, já foi para um outro processo, que é a negociação, e nós, vendedores, às vezes ainda estamos lá na apresentação. E quando o cliente fala, o consumidor fala, a expressão está caro, ele já está na negociação, porque ele quer levar algo de alto valor por um valor mais baixo, mas é na negociação, não é porque ele não tem o dinheiro, né? Não necessariamente, né? Ou não é porque ele não quer comprar, é porque ele já está negociando. E nós, vendedores, ainda estamos no processo anterior, que é da apresentação, né, Hermelino? Essa bola que você levantou aí dá muita Não é? coisa, dá muito pano para manga aqui. Vamos lá. Sabe? Perfeito o que você colocou. Vamos lá. Primeira coisa. O caro tem 3 possibilidades técnicas. Na verdade, 4. Mas, tecnicamente, eu gosto de trabalhar 3 variáveis. Percepção de valor, que é o que a gente está falando agora. Às vezes o cliente fala, você dá o preço, não, está muito caro. Pô, por quê? Porque eu acho que não vai, você está louco? Né? Ou seja, o cliente não reconhece o valor do produto. Isso. Segunda possibilidade. Você apresentou, deu o preço, não, está muito caro. Por quê? Porque eu já achei mais barato, igualzinho, da mesma marca, mesmo modelo, tudo igualzinho, ali mais barato. Então, eu digo que está caro, não é porque eu não reconheço o valor, eu sei o valor, mas eu já achei mais barato, igualzinho. E da mesma marca, né? Mesma marca, tem que ser igual. Né? Não pode. Não, né? Porque às vezes... Pode ser produto diferente. Vamos fazer um parêntese aqui. Ainda que seja o mesmo produto, existe um raciocínio aqui que a gente precisa entender. Às vezes você vê na loja, o cliente fala, não, eu já achei mais barato ali na outra loja, igualzinho, da mesma marca e tal. Aí diz assim, mas por que ele não compra lá? Por que ele quer comprar aqui? Será que tinha a numeração dele? Às vezes é a numeração. Né? Já matou a charada. Ó. Lógico, né? Então, é igualzinho, mas inclusive a numeração. Mas ele vai te ameaçar. Ó, vou comprar lá. Exatamente. Vou sair da sua loja. Então, ou seja, o que tem a ver com percepção de valor? Nada, é concorrência. Né? Não tem nada a ver com percepção de valor. O cliente percebe o valor, ele sabe do valor, mas ele vai levantar uma bola de concorrência. Olha, eu já achei mais barato em outro lugar. E existe ainda uma terceira possibilidade, que é, não, eu reconheço o valor. Eu sei que vale o que você está pedindo. Segundo, não achei mais barato por aí. Mas ainda assim eu estou dizendo que está caro. Por quê? Porque está fora das minhas condições de comprar, do meu orçamento. Naquele momento. Naquele momento, ou de repente na minha condição financeira, etc. e tal. Então, eu digo, a objeção é a mesma, está caro. Então, perceba que são 3 situações específicas onde uma não tem nada a ver com a outra e para cada uma tem uma solução própria. Certo. Percebe? Né? E existe ainda uma quarta, que é barganha. Tem cliente que ele quer um choro, ele quer uma... Não, atravessei a cidade para vir aqui, eu só compro com você, o que é que você vai fazer para mim? Você entendeu? Ele quer se sentir prestigiado. Exatamente, ele quer um mimo. diferencial, Ele quer um mimo. Ele quer um agrado. Né? Mas isso aí você faz para todo mundo, e para mim. Isso aí Então, é diferente. Então, perceba que cada situação dessa ela é específica e tem soluções próprias. Né? Quem quiser a solução é só entrar no meu canal lá. Isso, falando de loja. Falando de loja, entra lá no YouTube, tá caro. Aí, É o vídeo mais visto. Ótimo, perfeito. Tem lá a solução, é um vídeo de 15 minutos, né? Maravilha. Então, mas eu disse para você que você levantou outras bolas aqui que eu acho interessante. Eu vou te dar um exemplo concreto. Eu estava esses dias numa loja, eu tinha até feito uma reunião e tal, batido um papo com a galera e tal, lá, e eu vi uma vendedora atendendo um cliente. Vendendo tênis para o cliente. O cliente sentou no provador ali e tal, ela foi lá, trouxe algumas opções, ele colocou e tal. E aí ele levantou na frente do espelho assim, olhou, você falou, nossa, esse aqui ficou muito legal, bacana esse aqui, sabe? Ela, eu tenho um outro modelo aqui que eu acho que você vai gostar também. Eu olhei e falei, puta, vai confundir o cliente. O cliente... Falou demais. Falou demais. Tem uma coisa que chama sinal de compra. É a Ótimo. hora do fechamento.
Já está partindo para o cliente final. falou. Como você tá falou resolvido. da negociação, o cliente, ele deu... Já deu a dica. Ficou legal esse aqui, gostei. Pronto. Fecha. Tem muito vendedor, muita vendedora, que não entende isso que eu estou dizendo agora. Não é encerrar o atendimento, é fechar o item. Ciclo. Esse item Uhum. entra com adicional, Sim. entra com as outras opções, você entendeu? Não é soltar o cliente, encerrar o atendimento, é fechar esse item. Aham. Porque quando você fala, eu tenho um outro aqui que eu acho que você vai gostar também, a tendência é você Voltar confundir pro esse zero, cliente e ele talvez. falar, sabe o quê? É. Deixa eu dar uma pensada, É. depois eu volto aqui, porque gerou insegurança no cliente e estava decidido. Aham. Então, o cliente levantou o sinal de compra, adorei esse aqui, ficou legal, ótimo, vamos ver o outro para o dia a dia. Era Você o que o entendeu? racional Já- queria para poder vencer o emocional. Exato, você já mata ali e entra já com um complemento ou com os adicionais. Você Agrega entendeu? valor na venda. Então, menino, mas e se o cliente não comprou ainda? Se não comprou ainda, ele vai falar, não. Aí você entra, trata como objeção. Certo. O que você achou do produto? O que está pegando? Aí ele vai dizer, é a cor, ou é o modelo, ou é o preço. Enfim, ele vai dizer o problema. Identifiquei onde é que está o problema, vou trabalhar na solução. É a cor? Ou eu vou argumentar, ou eu vou apresentar Trazer uma outras outra cor. opções. Outra opção de cor. É o preço, entendeu? É saber que aquela Aí- cor é a cor da moda e falar. Você entendeu? Eu já comprei, uma vez eu estava numa loja e a vendedora me apresentou algumas camisetas, eu estava olhando a camiseta e tal, e ela trouxe uma cor assim, eu falei, moça, essa cor eu não uso. Brinquei com ela, assim, isso aqui não é pra mim, né? Ela, Ermelino, isso aqui é cor da moda, estão usando, olha isso aqui e tal. Todo todo quem mundo usou tá- aqui, eu achei Aí isso eu olhei, tá bom, então eu falei, que tá na moda. você entendeu? Ela me convenceu. Ela me convenceu. Em vez dela trocar a cor, Aham. ela mostrou pra mim, Ermelino, tá todo mundo usando. Isso, quero Isso tá na aqui, moda. Tal, Você tem enfim, estilo, ela você- usou argumentos que foram, assim, não é porque todo mundo tá usando que eu vou usar, Aham. mas ela me convenceu. Quando ela me mostrou, Ermelino, tipo assim, você tá por Não fora. quer ficar na moda, não, menino? Isso aqui você vai estar bem vestido, vai estar legal. Não vai te reconhecer. Aí eu, então tá, eu vou Então tá, levar. vou né? levar também. E E levou. levei, usei, normal, Levou, assim, entendeu? levou. Gostei da camisa, mas porque ela identificou onde é que estava o problema e Ela apresentou. percebeu onde percebeu podia. E quebrar apresentou ali o o- argumento e contornou a objeção. Então, é o que eu estava dizendo. Então, essa questão da demonstração, ela tem esse detalhe, porque às vezes você vê que a vendedora ou o vendedor não sabe, não entende o que é sinal de compra, passa batido do momento da compra e perde a venda. Na Porque afobação. Não soube identificar, confundiu o cliente, deixou passar o timing, né, de fechamento. E tudo isso aí, Ermelino, eu tenho essa visão, não sei se você vai concordar comigo, que aí que entra o gerente da loja como peça fundamental. Porque isso aí, Ermelino, não é um palestrante, um treinador, chega lá, fala uma vez e deixa largado. É treinamento. Isso é dia a dia. Gestores de loja, isso tudo que o Ermelino está falando para nós aqui, é treinamento, né, Ermelino? É treinar com a turma, botar um para fazer com o outro, fora do horário de funcionamento da loja. Exatamente. Tanto que eu falei que são 3 pernas, né? A primeira é técnica de venda, a segunda é conhecimento de produto, que é isso que a gente está dizendo, e você traz isso muito bem, e o terceiro é a loja. O vendedor que não conhece a loja, e não é só fisicamente, né? Fisicamente é fundamental, onde é que os produtos estão. É lindo quando você vê um vendedor que conhece a loja, fala, não, só um minutinho, então, ali atrás tem um, vai ali, sabe onde é que as coisas estão? Com agilidade. Vai lá no estoque, sabe onde é que está, etc e tal. Eu sempre sugiro, o vendedor tem que ter a sua seção no estoque e na loja e no estoque, se você não tem estoquista. Se você tem estoquista, não tem problema. O estoquista vai rapidamente e traz, porque ele está ali o dia todo mexendo, manuseando com o estoque. Mas se é vendedor que tem que subir para o estoque para buscar produto, tem que ter uma seção no estoque também. Então, essa é uma dica prática que a gente traz. Então, tem que conhecer a loja fisicamente e as políticas. Se eu precisar trocar, você, para abrir um crediário aqui, que Não eu toda hora preciso? ficar chamando alguém para perguntar, né, Até Ermelino? porque, Isso é Marcelo, péssimo, né? se eu sou um vendedor e eu preciso de autoridade, se tudo que você me pergunta, eu tenho que... só um minutinho. Eu não, aí eu vou dizer... que autoridade que eu tenho para dizer? Não, pode levar. Não, isso esse você aqui, pode levar, é a cor da moda, Eu sei. é a Não, você não sabe tecnologia nem e pra tal. Não, você não sabe. Você não sabe nem para Você você. tá Então, a tentando pergunta que eu enganar. faço, você entendeu o que eu estou dizendo? Qual é a credibilidade, qual é a autoridade que você tem? Aí volta no ponto. Eu sempre insisto o seguinte, gerente é 80% do resultado de uma loja. Não tenho medo de fazer essa afirmação. Certo. E eu concordo com ela. Gerente é 80% do resultado de uma loja. É quem distribui as tarefas, quem capacita o time, Quem dá acompanha os feedback, resultados. quem está ali acompanhando, quem organiza a loja, reposição, a parte operacional da loja, sabe?
Desde, assim, às vezes você chega na loja no primeiro horário, quando a loja está abrindo, o computador está desligado, o sistema não entrou ainda, a máquina de POS está embaixo do balcão, sabe esse tipo de coisa assim? Falta embalagem, não, a sessão não foi arrumada. Não existe um exército fraco, existe um comandante fraco. Exatamente, sabe? Então, É quando duro, você mas olha, tem que falar, né, Melino? E eu tenho experiência, assim, muitas, viu, Marcelo, em processo de consultoria, em rede de loja, às vezes você tenta na loja, não vai, conflito, o gerente quer mandar todo mundo embora, porque ninguém presta, porque aquela coisa toda e tal, e aí você troca o gerente e no dia seguinte a loja explode. A coisa flui. Começa a entregar. Começa a bater meta. Eu já vivenciei situação de no dia seguinte a loja dobrar o faturamento com a mesma equipe que o gerente quer mandar todo mundo embora. Trocou-se o gerente. Exato. O líder. O líder e destravou. E eu queria que você falasse também sobre liderança e gerência. Diferença. Legal. Você me falou no off aqui e eu fiquei... São duas coisas maravilhado. interessantes e específicas, né? Gerência é a administração, são os fundamentos da administração, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Os fundamentos básicos da administração. Isso é gerência, né? Agora, liderança é condução, não é? São outros fundamentos, tanto que às vezes não é raro você chegar numa loja, quem é o gerente? É o fulano. Quem é que manda aqui? É uma vendedora. Olha Às vezes, só. liderança paralela. Olha Por quê? só. É uma pessoa que está mais tempo na loja, que tem um domínio, às vezes é ponteira, Tem disparada. mais autoridade. Mas todo mundo, né, paga pau para ela, ou tem medo dela e tal. sim. Eu já vi isso na prática, de chegar em loja, que você está apresentando um projeto de consultoria, vou mudar isso aqui, vou implantar isso e tal. E essa pessoa, quando ela faz assim, Acabou, não vai. Não vai não, O porque time não vai tá com ter ela. mudança O gerente não manda. Quem manda, na verdade, quem influencia é que... Então, veja bem, uma coisa é cargo, é a função formal. A outra coisa é a influência. Que geralmente essa influência ela vai também pelo exemplo. Com certeza. Perfeito? E mais do que nunca, sim, perfeito. E mais do que nunca, liderança, isso é meio louco também quando a gente para pensar. Gerência é cargo de cima para baixo. Né? Liderança é de baixo para cima. Exato. Liderança é as pessoas escolhem me seguir. Exato. Porque elas reconhecem em mim um notório conhecimento, autoridade, representa o time, quando dá problema sabe que está ali, se apresenta e veste a camisa faz da a mediação do conflito, representa a empresa perante a diretoria, quando o time né, vai ali. Então, a galera escolhe. Então, liderança é de baixo. Não é assim, eu sou seu líder, eu vou liderar, e todo mundo vai me seguir. Não é essa, isso é chefia, isso é o cargo. Né? Então, isso é o poder. Às vezes, até eu, como gerente, eu posso te mandar embora, eu posso te punir, posso te dar uma suspensão, ou alguma coisa assim. Né? Porque eu tenho o poder, eu tenho a caneta na mão. Mas isso não significa que a galera me respeita, me segue, me tem como seu líder. Às vezes é uma liderança paralela. E reflete no resultado. Com certeza, sem dúvida Briga, alguma. desunião. E onde você tem... Time com energia. Onde você tem foco lateral, energia lateral, você entendeu? Você tem queda de venda. Fazer vitrine na loja durante o dia, cai venda. Por quê? Tira o foco. Você entendeu? Então, quando você tem conflito, quando você tem essa energia lateralmente sendo gasta, você está tirando o foco da venda, e isso tem um preço, vai cair faturamento. Exatamente. Sabe? Então, e aí vem aquele velho problema em loja, que é promover o melhor vendedor, a melhor vendedora para gerente. Né? É uma troca de carreira. Certo. Sabe? Então, é possível fazer? Com certeza, mas não é natural. Não é simplesmente pegar e promover. Não, essa é a minha não é automático. Não é automático. Olha, você vai ser, eu estou abrindo uma loja nova, ou então o gerente um ótimo saiu vendedor tal, aqui, e por você conta do conhecimento, e agora essa é a suas responsabilidade. metas, ser excelente e tal, eu vou te promover a vendedora, a gerente. Né? Se eu fizer isso, eu estou correndo um seríssimo risco de perder uma excelente vendedora e arrumar um problema na gerência. Na gerência. Você entendeu? Por falta de capacitação. Aí passa pela gestão da loja. Capacitação, modelo. Então, treina. Tanto que na minha plataforma também eu tenho um curso de gerência de loja. Né? O que é gerenciar? No canal Falando de Loja. Isso. E na minha plataforma EAD eu tenho um curso específico de gerência de loja, porque esse é um dos cursos mais estratégicos que eu tenho dentro da plataforma. A PGL. Exatamente. O PAGL é para gestores em geral, né? Um programa avançado de gestão de loja. Né? A gente trabalha tudo. E aí, até, se você me permite, né? Claro. O que é o PAGL? Por favor. São os lojistas, é para alto nível, né? Por isso que é avançado, né? Onde eu trabalho todos os fundamentos.
os pilares que a gente fala. Sei. Vendas, financeiro. Então, eu tenho que saber fazer fluxo de caixa, para dar equilíbrio, apurar resultado, plano de contas, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, etc, etc. Toda essa parte, tá? Precificação, cobertura, planejamento de verbas de compra, o OTB, que a gente chama, né, Open to Buy, e assim por diante. Ok, tá. Mas aí, eu como lojista, faço o PAGL, cara, estou entendendo isso aqui tudo. Mas eu preciso treinar vendedor. Então, eu preciso de um curso de técnicas de vendas. Sim. Eu preciso treinar gerente de loja. Então, eu tenho um curso de gerência de loja. Legal. Eu preciso treinar meu comprador. Então, eu tenho um curso de planejamento. Eu tenho 2 cursos nessa área. Um de gestão de categorias, como categorizar, para cadastrar, para departamentalizar, você entendeu? Para dimensionar, para saber a rentabilidade por categoria. A gente sabe que tem determinadas categorias que são muito mais rentáveis, outras não. Isso não tem nada a ver com compra, né? É departamentalizar e categorizar os produtos e tal. Então, com todos esses recursos. E eu tenho um outro de planejamento de verbas de compras. Maravilha. Né? Para você fazer num horizonte de tempo a sua previsão de faturamento, a partir da minha previsão de faturamento e da participação das marcas, das categorias, né? Eu tenho uma ideia de demanda. E a partir daí eu planejo minhas compras e faço minhas parcerias com meus fornecedores. Né? Baseado. A gente, para não ficou faltando uma informação a gente comentou anteriormente sobre cobertura, me lembrei agora, quero destacar que eu acho importante. Por favor. Que eu acho assim, muitos me perguntam, mas qual é a cobertura ideal? Né? É 3:1, 2:1, 5:1, quanto é? Não tem cobertura ideal. Depende de uma série de fatores. E eu acho importante destacar. Primeiro, qual é o perfil da minha loja, onde ela está localizada e qual é o perfil do meu fornecedor. Exemplo, se eu trabalho com um fornecedor, que é uma marca, que eu tenho que fazer pedido, depende de coleções, eu tenho um determinado prazo de entrega, eu tenho que me planejar com uma certa cobertura de segurança, porque eu tenho a gente chama de lead time, né? Entre o pedido feito e essa mercadoria dentro da minha loja. Então, eu tenho esse intervalo. Eu tenho um lojista, por exemplo, que compra na pronta entrega. Certo. Viaja, vai lá no fornecedor em São Paulo, vai lá no Brás, vai não sei aonde, né, vai para Caruaru, enfim, tem os polos de compra. Goiânia. Na 44 aqui em Goiânia. Exatamente, Goiânia é um polo de compra. Os clientes viajam, vêm para cá, faz compra. Então, em uma semana, ele abastece a loja. Não faz sentido você ter cobertura lá em cima se você consegue abastecer a loja rapidamente. Com lead time curto, entendeu? Agora, eu atendo em consultoria, rede de lojas, no interior de Rondônia. Aí leva um tempo maior. Então, ele trabalha com marcas e está no interior de Rondônia. Ele tem que ter uma cobertura mais alta, porque até ele visitar uma feira, ou então atender um representante, fazer pedido, etc. E essa não vai perder venda. Ele vai perder venda. Aí cai venda, não é culpa da equipe de vendas que não foi treinada, ou ruptura, o gerente da loja. Ruptura no estoque. Ele vai perder venda por falta de mercadoria. Percebe como planejamento. Planejamento. Então, por isso é importante. Por isso que o PAGL, eu preciso entender isso tudo. Depois eu preciso de ferramenta para capacitar meu time. É gestão de loja completa. E aí eu tenho meu financeiro. Organizar meu plano de contas, para saber o que é despesa. Armelino, mas é tão difícil isso? Mas se fosse fácil, todo mundo faria. Veja bem, eu até vou pegar a bola que você lembrou lá no começo. Eu gosto de fazer uma diferenciação entre fácil e simples. Né? Eu costumo dizer assim, é simples. Se você for analisar, não tem nada complicado. Tudo é simples. Se você organizar um plano de contas, para você lançar suas despesas direitinho, registrar corretamente para que depois você, a hora que você fizer uma puxada, apurar, saber que resultado a tua loja está dando, o que é despesa fixa, o que é variável, isso é que importa. Financeira, né? Então, para você ter essa informação na mão. Né? A maioria não tem, não sabe, não tem uma ideia e tal, mas está sempre correndo atrás de dinheiro, não sabe onde é que está o dinheiro, não sabe o que acontece, por falta de não ter essas ferramentas na gestão e não entender. Não precisa ser contador, não precisa ter feito faculdade não sei aonde, ter MBA, não precisa nada disso. Se souber fazer conta, se souber ler e escrever, ele consegue se organizar. Entendi. Se quiser. Inclusive, Armelino, eu queria que você deixasse para nós, aqui nesse conteúdo desse podcast, em relação àquele programa que você me falou, que é só cadastrar e já ter acesso. Ah, sim. Ótimo. Então, não podemos terminar esse podcast sem você dar e é uma ferramenta poderosíssima. Se alguém fala dessa para nós, entender que é o meu sistema de controle de tráfego, né? O que é o sistema de controle de tráfego, rapidamente? Porque eu costumo dizer o seguinte, o que você vende, você tem registro. Você lançou no sistema, mesmo que você não tenha sistema, você lançou no seu caderno de caixa. Você tem um controle, o registro daquilo que você vende. Aquilo que você não vende, se você não tiver uma ferramenta, você não documenta, não registra. Tanto que eu pergunto para os lojistas, para os gestores, né? Eu digo, quanto você não vendeu hoje? Eu digo, como assim? Eu digo, bom, ninguém fala que isso pode ser medido. Você quer melhorar suas vendas? Começa perdendo menos. Qual é a sua taxa de conversão?
Quantos clientes entraram na sua loja? Quantos saíram sem comprar? Por que não compraram? Se eu descobrir isso, cara, eu tô com a mina na mão, porque eu conserto e vou converter muito mais. Claro. Então, e a gente, quando eu olho no mercado, e eu tenho mais de 4.000 lojistas que usam meu sistema, então a gente tem esse dado, essa informação, a taxa média de conversão no mercado é em torno de 40%, 40%, 42%, 38%, né? Em torno de 40%. O que esse número está contando? Que 60% dos clientes que entram na loja saem sem comprar. Percebe? Coisa. E aí eu vejo o lojista reclamando que o movimento está fraco, reclamando da guerra, Governo. Meu amigo, olha aqui, isso aqui dá porta para O dentro. problema é interno. É interno. Gestão. A gente tem os problemas externos, ninguém está negando isso. Mas da porta para dentro tem muita coisa que você consegue melhorar. Depende da gente, a gente tem que resolver. Você. Porque eu não consigo terminar com a guerra. Eu não consigo. Você entende? Eu não consigo mudar o câmbio, o dólar, ou o governo, ou isso ou aquilo. Eu não tenho essa fora capacidade. do nosso controle. Fora do meu controle. Mas da porta para dentro, É eu tenho problema muita da coisa gente. que eu consigo melhorar meu mix, eu consigo, né, controlar minha taxa de conversão, saber porque eu estou perdendo venda, capacitar meu time, acertar meu estoque, precificar corretamente, ter um plano de pagamento adequado. Isso depende de quem? De mim, de controle, de gestão, de conhecimento e botar em prática. E é por isso, Hermelino, que eu quero convidar a minha audiência de lojista, de consultores de vendas loja de varejo, dos representantes comerciais do Brasil, a entrarem no canal Falando de Loja e cadastre e use essa ferramenta que o Hermelino deixa à disposição. É gratuito, tá? E você vai ver o que essa ferramenta vai te ajudar na gestão da sua loja. Hermelino, eu te agradeço por ter aceito esse convite para vir aqui em Goiânia, né? Porque eu estou muito feliz, sou seu fã. Por isso eu estou até mais nervoso nesse podcast do que nos outros. Tá? Muito obrigado. Você é uma pessoa muito especial para nós. E você vai receber na sua casa essa caneca personalizada, tá? Com muito carinho, né, meu e do meu produtor Micael, que a gente vai providenciar para você. Tá? E você já recebeu um sapato, né, um tênis Ferracini, com cabedal de Nietzsche, que é hoje um dos materiais. Eu vou botar o pé aqui em cima da mesa mais porque não vai ficar, que tem no mercado. Mas adorei, e você vai obrigado. ter a tecnologia Ferracini acompanhando você no seu dia a dia. Muito obrigado, tá? Marcelo. Então, eu quero deixar um abraço para você. Muito obrigado, né, por ter estado aqui com a gente. Foi uma honra ter você nesse terceiro episódio do nosso podcast. Conta comigo, Marcelo. A honra é minha, para ter certeza. Foi um grande prazer, um imenso prazer. Quando você me convidou, você sabe que eu aceitei na hora. Bora, estamos juntos, porque eu acredito muito nesse trabalho, né? A gente está à disposição. Eu acho que a partir dessas parcerias e tal, que a gente né, contribui com um tijolinho ali para um mundo melhor, para melhorar os resultados. Eu sempre lembro que 64% do PIB é consumo das famílias, é o varejo que entrega. Então, é muito importante a gente trabalhar em prol da evolução do varejo, né? Então, eu que agradeço, muito obrigado, e a honra é toda minha, Marcelo. Tamo junto e até breve. Obrigado pelos presentes também, adorei. Muito obrigado a você. E a minha audiência fica aquele abraço e até o nosso próximo episódio, podcast Vendedor de Valor. Até lá!